receita de hoje, gente, é uma sobremesa sem açúcar, sem glúten, que é uma delícia, é super fácil de fazer, tá bom? Para começar, nós vamos precisar aqui, olha, de creme de leite. Se você ver aqui, olha, o creme de leite, gente, tá durinho, porque eu coloquei ele no congelador. Mas antes dele congelar completamente, a gente tira ele, tá bom? Olha lá como que ele tá com uma consistência, olha, até com algumas coisinhas de gelo, gente. Por quê? Porque agora a gente vai bater ele para ele ganhar consistência de chantilly. É o que vai dar uma consistência na nossa receita. Então, primeiro passo, coloca creme de leite para congelar. Mas antes dele congelar, você tira para fazer sua sobremesa, tá? Tem que estar muito gelado. E eu vou usar aqui uma batedeira e vamos bater isso daqui. Vamos lá. Depois de batido, gente, o primeiro resultado é esse daqui, olha. Olha como que ele fica consistente e é desse jeito que a gente quer, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu tenho aqui mascarpone. Mascarpone, gente, nada mais é que queijo. Olha ali, olha. Olha qual que é a textura desse queijo. É um requeijão que não é daqueles cremoso. É um requeijão que ele é um pouco mais firme e além disso, ele não tem sal. É importante, já que a sobremesa vai ser doce, é sem sal, tá bom? Outra coisa que eu vou acrescentar aqui, olha, xilitol. 3 colheres de xilitol, tá bom? E agora é só a gente envolver isso daqui, olha, muito bem envolvido. Quero te convidar a se inscrever aqui no canal do Clau. Além de comidas, gente, eu faço muita sobremesa para diabéticos, para pessoas que têm intolerância ao glúten, à lactose. E também quero te convidar a comprar o e-book Receitas do Clau. Aqui na descrição tá o e-book para você comprar, tá bom? E olha, misturada rápida, olha como que já tá tudo envolvido. E aí com essa basezinha aqui, gente, já tá aqui o creme de leite, mascarpone e aquilo que vai dar o doce pra gente, que é o xilitol. Eu tenho aqui também, olha, abacaxi, que eu cortei em cubinhos. Gente, tem que ser abacaxi bem maduro, viu? Para ele poder dar mais doce e a gente não precisar o açúcar. Agora eu vou colocar na geladeira e enquanto isso, olha, aqui nesse triturador eu tenho amêndoas. Vou colocar aqui. E aí você já me pergunta, né? Como sempre me perguntam, Clau, ao invés da amêndoas, posso usar outra coisa? Pode usar, gente. Pode usar castanha de caju, pode usar amendoim também dá certo, pode usar nozes, aquilo que você quiser, tá bom? E primeiro passo aqui, olha, é triturar isso daqui muito bem. Depois de batido, gente, olha aqui o resultado que ficou a nossa amêndoa, como que ela vira ali, olha, um pouquinho de farinha, um pouquinho de pedacinhos. Agora aqui numa frigideira, eu vou pegar aqui, olha, meia colher de manteiga e nós vamos colocar um pouquinho de manteiga. Não preciso usar tudo, vou tirar um pouco dessa manteiga. Agora nós vamos pegar então a nossa amêndoa, olha, vamos colocar aqui. E vamos, gente, dar uma leve douradinha nela, uma fritada nessa castanha. E aí por cima, agora eu vou colocar também xilitol, um pouquinho aqui, olha, mais ou menos 2 colheres, gente, de xilitol. Se você já comprar aí castanha, alguma coisa que já é torrado,
que não tenha sal, é só você triturar e dar uma esquentada nela. Quando a gente esquenta, as nozes em geral, ela costuma soltar um óleo. E esse óleo, gente, ele ajuda a absorver esse xilitol para ele ficar grudado, tá bom? Gente, deixei tudo esfriar. A nossa base tava na geladeira. A nossa farofinha, olha como que ela tá bonita. Ó, eu fui mexendo ela assim para ela esfriar mais rápido, tá? A montagem agora vai aí ao seu critério. Eu tenho aqui 3 tacinhas, tenho aqui uma tigela, uma travessinha, que eu poderia montar tudo lá. Vou pegar aqui as 3, olha. Vou colocar um pouquinho da nossa farofa no fundo. Pronto. Mais ou menos aqui, olha, 1,5 colheres. Mas vai depender da sua taça, vai depender aí das coisas que você tem para fazer essa montagem, tá? Vou colocar esse tanto. Agora aqui, olha, eu vou pegar a nossa massa, a nossa base, vou colocar forrado aqui, olha, no fundo. Quando eu comi a primeira vez, gente, essa receita, falei, cara, tem que fazer no meu canal, porque isso é muito, muito gostoso. E aí os diabéticos sempre me perguntam, Cláudio, e essa receita, posso comer? Pode comer, gente. Mas claro, com moderação, né? Você não vai fazer aquela travessinha ali, vai detonar ela sozinho, né? Vou pegar mais um pouquinho da farinha agora, olha, e vou colocar por cima. Gente, que sobremesa espetacular, viu? Que coisa gostosa e linda. Ó. Lembrando a vocês, todos os ingredientes estão na descrição. Leva para geladeira, se tiver papel filme, né, aquele plástico filme, coloca aqui, leva para geladeira, sua visita chegou, passa para ela. Se fizer na tigelinha, a mesma coisa, uma camada de nozes, uma camada ali da nossa massa, ali da nossa base, nosso recheio, digamos assim, outra camadinha. Se quiser, pode ir fazendo várias camadas, tá? Então, vamos para a geladeira, né? Gente, aquela hora tão esperada, vou tirar aqui um pouquinho. Tá bonito, hein, gente? O abacaxi com as nozes ali, com a amêndoa, delicioso, gente. Se você gostou da receita, não se esquece, gente, se inscreve no canal, dá um joinha e compra o e-book Receitas do Cláudio, tá? A boca tá aqui salivando. Beijinho, até o próximo vídeo.